Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje, ó, hoje eu vou trazer uma mensagem para você que está lá no livro de Gênesis, capítulo de número 4, tá? Gênesis, capítulo de número 4, nós vamos examinar essa passagem bíblica, tá? E eu vou ver se eu consigo colocar no cantinho para você aqui o versículo, para você, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, tá? Capítulo de número 4. Nós vamos falar de Caim. Quem foi a mulher de Caim? Gênesis capítulo 4, a partir do verso 1, que diz assim, olha só. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, né? E ela concebeu e deu à luz a Caim. E disse assim, alcancei do Senhor um homem. Verso de número 2, observe aí. E deu à luz também ao seu irmão Abel, né? Ponto e vírgula. Olha só que interessante. E Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. Aqui está essa passagem bíblica, que é por aqui que nós vamos começar a nossa mensagem de hoje, tá? A nossa mensagem impactante de hoje, de quem foi a mulher de Caim, gente, né? Como que nós podemos avaliar dentro do livro de Gênesis quem foi essa mulher de Caim? É importante nós entendermos, tá, que Deus revelou para Moisés o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. Tá? Além dos 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, tem também o livro de Jó, que Deus revelou para Moisés, e também alguns salmos, né, que Moisés escreveu ali. Dentro dessas revelações, eu posso dizer para você que principalmente os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, Deus deu para Moisés quando ele esteve face a face com o Eterno no cume do Monte Sinai, Horebe, né? Ali Deus trouxe ali, Deus trouxe os segredos que até então ninguém sabia. Quando Moisés nasceu, já havia aproximadamente mais de 1000 anos que o Abraão, né, tinha passado pela face da terra, não é verdade? E que Isaac tinha passado aqui, Jacó tinha passado aqui, sabe? Que a Torre de Babel havia acontecido aquela rebelião, que havia acontecido o dilúvio. Então, Deus mostrou a história passada para Moisés no cume do Monte Sinai. Mostrou a história de Jó. Quando Moisés escreveu aquela história de Jó, já havia mais de 800 anos, né, que a história de Jó tinha acontecido. Então, quer dizer, Moisés recebeu uma revelação profunda. Ele foi escrevendo tudo aquilo que Deus passou para ele. Assim como Deus mostrou os dias vindouros, né, para João, né, na ilha de Patmos, através do Apocalipse, Deus mostrou os dias passados para Moisés. E dentro desses dias passados, nós observamos o quê? Pelo que nós lemos aqui agora, tá? Que Adão e Eva é registrado 2 filhos, tá? Caim e Abel, né? São os 2 filhos que estão registrados e depois vem Sete, né? Depois da morte de Abel. Porém, nós estamos aqui para entender o quê? Quem foi a mulher de Caim? Tá? Existem vários comentários aí, pensamentos, várias interpretações, várias ideias a respeito de quem foi a mulher de Caim e muitas ideias até absurdas, gente. Por exemplo, tem pessoas aí, estudiosos da Bíblia, teólogos aí, que dizem o quê? Que Deus criou uma mulher sobrenatural para Caim. É absurdo, né? E Deus criou uma mulher sobrenatural, Caim casou com ela e dali ele formou uma cidade. Outros dizem assim, que Caim casou com o demônio, né? Caim casou com o demônio e por isso que toda a linhagem de Caim é uma linhagem diabólica, uma linhagem má, uma linhagem perversa. Por quê? Porque Caim casou com um espírito maligno, com um demônio que estava ali atuando na face da terra, né? E há outras linhagens que diz o quê? Que Caim casou com uma mulher que vem de outra linhagem, que não era a linhagem de Adão e Eva, né? Quando Deus fez Adão e Eva, eles eram apenas um exemplar de seres humanos, mas existia outros seres humanos
fora do jardim do Éden. Deus criou Adão e Eva dentro do jardim do Éden, mas fora do jardim do Éden existiam outros seres humanos, e foi com uma mulher desses outros seres humanos, que não é da linhagem de Adão e Eva, que Caim casou. Todos esses comentários, nenhum deles tem base bíblica, são comentários absurdos que na realidade são de pessoas que não conseguiam entender e interpretar o grande segredo revelado nas entrelinhas da Bíblia Sagrada, principalmente no livro de Gênesis. Para nós entendermos essa questão, gente, tá? Para nós entendermos essa questão de quem foi a mulher de Caim, nós precisamos do quê? Nós precisamos parar e avaliar como a Bíblia trata, sabe, a questão de árvore genealógica. Se nós não pararmos e avaliarmos a questão de como a Bíblia trata a árvore genealógica das gerações, então ficará sem nós entendermos nada, tá? Ficaremos sem entender. Então, para você entender como funciona a árvore genealógica, você sabe que a Bíblia ela foi escrita, né, num período patriarcal, num período em que o homem era a referência, né? O homem era a referência. E boa parte ali das árvores genealógicas da Bíblia Sagrada é registrado apenas o nome do primogênito masculino, né? O primogênito masculino, e o nome de outro personagem que foi registrado da família, é porque esse personagem ele tem uma história relevante diante dos quesitos espirituais e bíblicos. Por exemplo, a Bíblia mostra a árvore genealógica dos filhos de Adão e Eva. Primeiro, Caim, conforme nós acabamos de ler aqui, né? De falar para você aqui, e conheceu Adão a Eva, sua mulher, né? E ela concebeu. Esse conheceu, tá? É o ato conjugal, tá, gente? É o ato sexual, é o ato conjugal entre os dois. E conheceu Adão a Eva, sua mulher. E ela concebeu, né? Ficou grávida e deu à luz a um filho chamado Caim. E ela disse: alcancei do Senhor um homem, né? E depois, por conseguinte, e deu à luz mais ao seu irmão Abel. E aí, aqui tem ponto e vírgula, observa aí, tem ponto e vírgula aí. Esses dois estão registrados aqui na árvore genealógica. Caim vai e mata Abel, né? Caim tira a vida de Abel. Então, dentro dessa leitura da árvore genealógica, quem sobrou na história? Sobrou Adão, Eva e Caim, né? Porque Abel morreu. A vida dele foi ceifada pelo Caim. A Bíblia diz que logo na sequência, né, Adão e Eva tiveram outro filho, né? E esse outro filho eles colocaram o nome de Sete. Então você percebe, veja bem, Caim tem o nome registrado na árvore genealógica porque ele é o primogênito, tá? Abel tem o nome registrado na árvore genealógica porque ele era um homem especial, escolhido por Deus e exemplar no seu comportamento. E Sete é colocado também na árvore genealógica, né? Por quê? Porque Sete é o substituto de Abel, que logo por conseguinte da sua genealogia veio Abraão e todos os patriarcas até chegar na pessoa de Jesus Cristo. Tá entendendo? Então percebe-se que na árvore genealógica só aparecem nomes de pessoas relevantes, né, no tocante à família. Tá entendendo? Não vai aparecer o nome de uma pessoa que não teve nenhum peso de relevância. Então a Bíblia ela trata a árvore genealógica assim, somente os nomes de pessoas relevantes, né? E dos primogênitos estão registrados nas árvores genealógicas das famílias, tá? Principalmente nos livros do Pentateuco, que é o livro de Gênesis, depois você vai em Êxodo, você vai em Levítico, Números, né? Deuteronômios, são árvores genealógicas, são registradas o nome do primogênito ou de outros filhos, né, com relevância. Você conseguiu entender até aqui mais ou menos da árvore genealógica? Então, eu acredito que você entendeu, tá? Eu acho que todo mundo aqui entendeu, mas está só no comecinho ainda, só no começo aqui, para a gente descobrir quem foi a mulher, né? A mulher de Caim, tá bom? Agora eu quero ler para você, eu vou colocar aqui no cantinho, tá? Eu vou colocar aqui no cantinho uma passagem bíblica interessante. Gênesis, capítulo de número 4, verso 17, tá? Olha isso daqui, olha o que está escrito aqui, ó. Observem só, presta bem atenção, vem comigo. E conheceu Caim sua mulher.
Você viu lá que é o mesmo conheceu de Adão e Eva, né? Conheceu o ato conjugal, ato sexual. E conheceu Caim e sua mulher. E ela concebeu, grávida, né? E deu à luz a Enoque. Né? A Enoque. E ele edificou uma cidade que chamou o nome da cidade conforme o nome do seu filho Enoque. Que mulher é essa, gente? Que mistério que Caim conheceu depois de toda a história que eu estou contando para você que restou aqui. Dentro da árvore genealógica de Adão e Eva, restou apenas Caim. E depois veio Sete, que é o seu irmão, né? Que gerou a árvore genealógica, né? E vem Abraão, Isaac, Jacó, José, Efraim, todos os descendentes ali de Israel. Mas quem é essa mulher, mulher de Caim? Da onde essa mulher surge na história? Né, para casar com Caim, para ter relação com Caim, para engravidar e automaticamente dar um filho a Caim que teve o nome de Enoque. Para nós entendermos esse encontro de Caim com essa mulher, nós precisamos entender, como eu estou dizendo, essa questão da árvore genealógica, que era colocado só um nome dos primogênitos e dos principais, daqueles que eram relevantes dentro da árvore genealógica, tá? No caso que foi Abel e Sete. Porém, atenção, hein? No verso de Gênesis capítulo 5, mostra para nós o que? Algo revelador. Presta bem atenção. Eu vou colocar no cantinho aqui, ó, tá? A gente está lendo mensagens diferentes aqui, ó. Eu vou no 4, volto no 5, você vai percebendo, averiguar de várias maneiras para conseguir juntar o contexto da história, tá? E olha só isso aqui. Gênesis capítulo 5, verso de número 4 a seguir diz assim. Tá aqui, ó. E foram os dias de Adão, depois que gerou Sete, tá? 800 anos, meu amigo. E gerou filhos e filhas. Tá aqui, tá? Olha isso, meu amigo. E foram os anos de Adão, 800 anos, meu amigo, tá? E gerou filhos e filhas, né? Você consegue compreender isso? Filhos e filhas. Esses filhos e filhas não estão relacionados o nome deles na árvore genealógica. Por que não estão? Porque não foram pessoas relevantes como Caim foi, não foram pessoas relevantes como Abel foi, não foram pessoas relevantes como Sete foi. Tá entendendo? Então, por esses filhos e filhas não terem sido pessoas relevantes na história da humanidade, então apenas aparece filhos e filhas, tá? E não o nome deles. Não vai aparecer filhos e filhos. Porém, observe-se, olha quantos anos Adão viveu, né, depois que ele teve o último filho relevante, que foi Sete. Olha só, depois que ele teve o último filho de relevância, que foi Sete, e da linhagem dele veio Abraão e todos os patriarcas, Adão viveu mais 800 anos, meu amigo. Quantos anos você acha que dá para fazer em 800 anos? Para pensar. E Deus deu uma ordem para Adão e Eva, deu uma ordem para os dois, sede fecundos, né? Ou seja, Eva, eu estou abençoando o teu ventre, tá? Adão, eu estou abençoando a tua vida reprodutiva, sede fecundos, enchei a terra. Então, nesses 800 anos, você calcula quantos filhos e filhas Adão e Eva, né, não tiveram. Não é verdade? Quantos filhos Adão e Eva geraram nesses 800 anos? Tem outro detalhe importante, só para você entender. Outro detalhe importante que eu quero ler para você. Eu vou deixar no cantinho aqui também. Gênesis capítulo de número 4. Vamos voltar no 4 lá, tá? Vamos lá, voltar lá no capítulo de número 4 de Gênesis. Quer pegar sua Bíblia e acompanha a gente. Mas eu coloco o versículo para você aqui também, tá? Olha só, verso número 13. Então disse Caim ao Senhor, ó, é maior a minha maldade, tá, que possa ser perdoada. Olha só o verso número 14, aqui que está o segredo da grandeza, olha só. E eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar, tá, me matará. Peraí. Se existia só Adão, Eva, Caim,
e 7, porque Abel já estava morto. Da onde que Caim está tirando esse diálogo com Deus, dizendo que todo aquele que me achar me matará? Quem é esse todo aqui que me achará? Então isso prova que já existia alguns grupos de pessoas, tá, que vieram desse relacionamento de Adão e Eva, que não foram pessoas relevantes, e os nomes não foram colocados na árvore genealógica, e essas pessoas eram motivo, sabe, do medo de Caim quando ele saiu da presença de Deus. Ele é bem claro aqui: será que todo aquele que me achar me matará? Caim está falando isso para Deus: Senhor, o Senhor está me lançando fora da tua presença. Meu pecado não tem mais perdão. Como que fica a minha situação agora? Para onde eu vou, tem outras pessoas, eles podem me matar. Aí o verso de número 15, o próprio Deus confirma que Caim falou, dizendo assim: o Senhor, porém, disse, portanto, qualquer que matar a Caim. Por que qualquer? Porque não existia só Adão, Eva, Caim e Sete, né? Existia outras pessoas que vieram do relacionamento de Adão e Eva e que não estavam relacionados na árvore genealógica. Você consegue compreender? Qualquer que matar a Caim, olha o que a Bíblia diz: 7 vezes será castigado. Está entendendo? E pôs o Senhor um sinal em Caim, para quê? Para que não ferisse qualquer um que deixasse. Você está entendendo? Qualquer um que achasse, né? Ou seja, já existiam pessoas que não foram pessoas que foram geradas fora do Jardim do Éden, como alguns estudiosos sem nenhuma profundidade diz que eram pessoas que foram criadas fora do contexto de Adão e Eva. Que Caim casou com o demônio, que Deus fez uma mulher especial para Caim. Não. Adão e Eva tiveram outros filhos, né? Eu vou colocar mais um versículo aqui, vou colocar no cantinho para você, que vai ficar bem claro que a gente está aqui, falando para você, tá bom? Vou colocar esse versículo aqui, você vai acompanhar. Se não tiver com a sua Bíblia, não tem problema nenhum, acompanha comigo aqui. Dá uma olhada no que está escrito, Olha só, vamos voltar no mesmo versículo que a gente começou. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, tá? E ela concebeu e deu à luz a Caim. Tá? E disse: alcancei um varão, alcancei do Senhor um homem, né? Verso 2, e deu à luz ao seu irmão Abel, ponto e vírgula. Olha isso, esse ponto e vírgula aqui, tá? Que tá aqui, esse ponto e vírgula aí, você sabe que ponto e vírgula quer dizer o quê, gente? Quer dizer o fim de uma história e a continuidade do mesmo ponto, a continuidade da mesma explicação. Ponto e vírgula. E deu à luz ao seu irmão Abel, ponto e vírgula. Esse ponto e vírgula, ele separa Abel nascendo do Abel pastor de ovelhas. Tá conseguindo entender? Não, André, não estou conseguindo entender. Esse ponto e vírgula, ele mostra o quê? Ele mostra Eva dando à luz a Abel. Só que depois do ponto e vírgula, Abel já é pastor de ovelhas. Como que uma criancinha já é pastor de ovelhas? Esse ponto e vírgula mostra o quê? Que há um espaço de tempo entre Abel nascendo e Abel sendo pastor de ovelhas. Que espaço de tempo é esse, André? Caim não matou Abel criancinha. Caim matou Abel já com a idade de adulto, né? E esse período, tá, em que Abel nasceu, que está aqui na tela para você, e deu à luz a seu irmão Abel, ponto e vírgula. Esse ponto e vírgula, ele é o quê? Ele é o período de Abel, tá, se transformando em criança, adolescente, jovem, homem formado, se profissionalizando e transformando em pastor de ovelhas, tendo um grande rebanho de ovelhas, tá? Surge a oportunidade do seu irmão de tirar sua vida. E esse tempo, a Bíblia não diz se foi 30, 20, 50, 100 anos, até porque a idade naquela época é diferente da idade de hoje. Adão, com 800 anos, estava gerando filhos, amigo. Então, quem prova que Caim não matou Abel com 200 anos? Quem prova que Caim não matou Abel com 300 anos? Quem prova que esse ponto e vírgula não é um espaço de 400 anos, né? E nesse espaço de Abel, criancinha, para Abel, pastor de ovelhas, nesse espaço de Caim, que era o irmão mais velho, mas ainda era uma criancinha, sendo lavrador da terra, esse espaço, tá? Esse espaço é um tempo que Adão e Eva geraram outros filhos. E esses outros filhos formaram povos,
formaram povos na região, certo? Leste, oeste, na oriental, em todos os lados em volta daquela região que eles estavam. E a Bíblia diz que quando Caim saiu da presença do Senhor, tá? Ele então habitou ao oriente do jardim do Éden. Você está conseguindo compreender? Ao lado do oriente do jardim do Éden. E quando ele chegou lá, né, já haviam pessoas. Aí você me pergunta, tá, André, mas se já haviam pessoas lá, né? Quem eram essas pessoas aí, André? Né? Quem eram essas pessoas aqui? Ó, tá aqui para você observar bem. Tá na tela aqui para você observar bem, tá? Vou botar até uma setinha aqui, ó, para você entender o seguinte: a questão da onde saiu a geração e a mulher de Caim, tá? Olha só isso aqui, ó. E deu à luz mais a seu irmão Abel. Tá? Aqui está falando do nascimento de Abel. Depois do ponto e vírgula, já mostra Abel pastor de ovelhas, gente. Tá? Você está conseguindo compreender? Já mostra Abel pastor de ovelhas. E esse período de nascimento até pastor de ovelhas é um tempo que a Bíblia não mostra. E nós estamos falando de um tempo que as pessoas viviam muitos anos, um século. Era uma criança. Tá entendendo? A pessoa que tinha 100 anos de idade era uma criança. Né? Um jovem aprendiz, vamos dizer assim. Você está entendendo? Então esse período de tempo que o ponto e a vírgula demonstra para nós aqui é um período em que Adão e Eva tiveram outros filhos, conforme nós lemos aqui para você. Tá? Essa passagem aqui, ó. Vou até voltar para você entender. Tá? Porque eu não quero que você tenha dúvida nenhuma nesse vídeo aqui, tá? Vou colocar aqui para você na tela novamente. E foram os dias de Adão depois que gerou Sete, né? 800 anos. E gerou filhos e filhas. Então, houve filhos e filhas no intervalo de Abel nascendo, Abel e Caim, sabe, e Caim tirando a vida dele, e houve filhos depois que Sete nasceu também, gente. Então, quando Caim nasceu, saiu da presença de Deus, já havia alguns grupos de pessoas que vieram do relacionamento de Adão e Eva, e automaticamente Caim encontrou essa mulher que era uma parente dele, né? Nós não podemos afirmar que era irmã de Caim, né? Que já havia gerações. Então, era uma parente dele, né? Coisa que é proibido pela Bíblia Sagrada, o casamento de parentes, né? Porém, essa proibição, ela só veio depois de Moisés, né? No Monte Horebe. Você pode ver que a distância, né, de Caim para Moisés é longe demais, né? Então, de Caim até chegar em Moisés, a prática do incesto não era tido como um pecado gravíssimo. A prática do incesto era tido não simplesmente como incesto, mas como uma procriação da humanidade, uma permanência da árvore genealógica. Não existia, pelo próprio Deus, Deus não havia permitido na Terra a incompatibilidade dentro da teologia humana de pessoas do mesmo sangue gerar filhos. Hoje, se pessoas do mesmo sangue se coabitam, a tendência da criança nascer com defeitos terríveis, defeitos severos, é muito grande. Por isso que a Bíblia recomenda o quê? A partir do ajuntamento dos filhos de Israel, que parentes não viessem a se casar. Por quê? Para evitar esses problemas de crianças nascerem em conformidades com problemas gravíssimos, tá entendendo? Tá no Levítico, vou deixar aqui para você, ó. Livro de Levítico 18. Ó, nenhum homem se chegará a qualquer parenta. Olha aí, da sua casa, tá? Para descobrir a sua nudez, eu sou o Senhor. Verso 7. Não descobrirás a nudez do teu pai e da tua mãe. Ó, coisas que as filhas de Ló fizeram com ele. Quando Ló saiu da região de Sodoma e Gomorra, as filhas embebedaram o pai, né? Embebedaram o pai e tiveram relações com Ló. De uma filha nasceu Moabe, nasceu outra filha, Amon, né? E esses dois povos que se transformaram nos grandes inimigos de Israel até nos dias de hoje. Os amonitas e os moabitas estão assim, ó, misturados no meio da grande comunidade de alguns árabes. Você está entendendo? Não descobrirá a nudez da mulher do teu pai, da nudez do teu pai.
a nudez da tua irmã, da filha do teu pai, e aqui vai pondo a relação de pessoas que a Bíblia proíbe você envolvimento sexual, casamento com algo semelhante. Mas isso veio, tá, em Moisés, no Monte Horebe, lá no Monte Horebe, quando ele recebeu a lei lá. Porém, Caim viveu num período remoto, em que não existia lei, tá? Caim é a segunda geração de seres humanos na face da terra. Primeira geração, Adão e Eva. Caim é a segunda geração, Caim e Sete, porque Abel não teve geração, né? Caim e Sete foram os pais da segunda geração da humanidade. Porém, Adão e Eva continuavam procriando e gerando filhos. Então, Caim casou com uma parente sua, né? Quem sabe uma prima, uma filha de um irmão, de uma irmã, ou algo semelhante, né? Quem sabe Caim casou com alguém do seu sangue, da árvore genealógica que veio de um irmão e de uma irmã dele também, tá? Então, tá aqui biblicamente, estou mostrando biblicamente para você o que aconteceu na questão de quem foi a mulher de Caim, né? Quem foi a mulher que Caim casou? Caim casou com uma parente, casou com uma mulher parente que foi automaticamente, que veio da linhagem dos seus irmãos e irmãs, que o nome não está registrado na árvore genealógica. Tá? Consegue compreender? Ah, André, mas como explicar essa questão de árvore genealógica? A árvore genealógica, tá? Nos dias de hoje, ela funciona. Tá? Por exemplo, falar da árvore genealógica. Abraão, a Bíblia diz que Abraão era meio irmão de Sara, né? Essa questão meio-irmão dentro de Israel é muito natural você conhecer que são primos que são criados juntos, né? Primos que são criados juntos. O irmão casa com fulana e aí moram os dois perto e ali os primos começam a brincar, crescem junto, né? E ali Abraão cresceu junto com Sara, com Sarai, né? Ou Sara, e eles casaram. Quando Abraão mandou Eliezer Damasceno buscar uma mulher para Isaac, Eliezer Damasceno foram nas casas dos parentes de Abraão trazer uma do mesmo, né, do meio ali. Até hoje em Israel, a tradição, tá, de não trair árvore genealógica existe. Eu vou dizer uma coisa para você aqui, ó. Eu não sei, você que está assistindo, se você mora em Israel, eu não sei, tá? Mas é uma coisa muito importante que acontece em Israel, na cidade de Asdod, tá? Asdod, ela fica numa região quase próximo ali da faixa de Gaza, tá? Uma das primeiras cidades ali, que quando os ataques de foguetes pelo Hamas, né? É uma das primeiras cidades que o toque de alarme, para as pessoas entrarem em trincheiras e se esconder, uma das primeiras cidades que o alarme toca, Asdod e Ascalon, tá? E em Israel existe, né, casas vamos dizer assim, casas de repouso, não é casa de repouso, vamos dizer assim, como se fosse uma grande clínica, né? Mas não, são várias, tá? São várias, todas as cidades são várias. O que essas casas fazem? Essas casas, elas recolhem crianças que nascem com deficiência pelo casamento de pessoas da mesma árvore genealógica. Então, por exemplo, em Jerusalém, existem mais ou menos umas 10 casas dessa, tá? Para acolher. Porque quando a família tem um filho com deficiência, esse filho nasce e devido a Israel a vida ser muito agitada, muito corrida e as pessoas têm que trabalhar, têm que correr, é uma população minúscula. Então o próprio Estado acolhe essa criança deficiente e cuida. Os pais finais de semana têm a oportunidade de ir lá visitar. Enfim, os pais dão toda a assistência de visitar, mas quem cuida é o Estado. É um filho que o Estado adota porque nasceu com deficiência devido ao casamento da mesma árvore genealógica. Tem muito disso em Israel. Você vai ver que não existe casa para escolher crianças que nascem com... Em lugar nenhum no mundo não existe isso, só em Israel existe isso. É porque já vem dessa tradição de Abraão, de Isaac, de Jacó, de todos os antepassados. Embora a Bíblia proíbe casamento de irmãos e algo semelhante, mas existe ali casamento de primos segundos, de primo de primeiro graus, né? Isso tem gerado o quê? Essa problemática até os dias de hoje em Israel. Tá? Todas as cidades têm esses lugares para recolher crianças com deficiência devido à árvore genealógica de pessoas terem casado. Então, é natural isso acontecer, tá? Porque já é tradição.
mesmo que a lei de Moisés proíbe, mas eles não querem fugir. Por exemplo, quem é da tribo de Judá em Israel, ele não vai querer se envolver com ninguém que foge desse contexto, tá? Quem é da tribo de Zaccar, de Zebulon, de Naphtali, da tribo de José, de Benjamim, eles procuram casar, contrair um matrimônio com as pessoas da mesma tribo, tá entendendo? O único lugar em Israel, que a única cidade em Israel, tá? Que as tribos é liberado casar com quem quiser, é na cidade de Nazaré, né? A cidade de Nazaré, até o dia de hoje, alguém que é de uma tribo pode casar com outro de outra tribo, tá entendendo? Por isso que o próprio Deus, dentro da sua onisciência, escolheu quem para ter, para emprestar o ventre do seu filho nascer. Maria, que morava em Nazaré, que casou com José, e ambos, né? Você está entendendo? A diferença, Maria tinha 17 anos mais ou menos, José tinha 42, a diferença de idade e também de tribo, né? Nazaré era uma cidade que aos olhos dos judeus não era um povo bom, porque se misturava com outras tribos. Por isso que quando Natanael olhou e ouviu a anunciação de Jesus, falou, pode vir alguma coisa boa daquela região, né? Pode vir alguma coisa boa daquele lado, lá daquela região. Aí Jesus revelou a vida dele, aí ele passou a acreditar. Mas até hoje Nazaré é tido como uma cidade que é a mistura das tribos, né? Porém, nos outros lugares não, tá? Então essa questão, estou dizendo para você, que vem lá da geração de Caim, tá? Caim teve relação, casou com uma mulher que era parenta dele, né? E dali se procriou toda a humanidade até chegar no dilúvio, né? No dilúvio houve uma pausa, ficou 8 pessoas e renasceu de novo a humanidade e assim sucessivamente, tá? Conseguiu compreender o raciocínio da onde veio a mulher de Caim, né? A mulher de Caim era uma parenta dele, né? Nós não podemos dizer, ela era irmã dele, não podemos dizer, porque a Bíblia não fala que ela é irmã, né? A Bíblia fala que ele casou com alguém parente, que Adão e Eva tiveram outros filhos, tá certo? Meus irmãos, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha entendido aí, né? O que a gente quis colocar aqui, porque muita gente entra nesse detalhe, mas da onde veio a mulher de Caim, né? Então acho que deu para você entender tudo que a gente falou. Se você está com alguma dúvida, volta o vídeo novamente, assiste com mais calma, né? Existe hoje uma ferramenta no YouTube de velocidade, você vai lá na configuraçãozinha lá em cima, você aperta a configuração, você pode dar velocidade ao vídeo, você pode multiplicar o vídeo ou atrasar um pouco ele. Então se você não entendeu nessa velocidade que eu estou falando, você pode entrar lá nessa ferramentinha, tá? No YouTube, e você colocar o vídeo mais devagar, mais lentamente, para você entender e compreender corretamente, tá bom? Deus te abençoe, muito obrigado mesmo por você ter assistido esse vídeo, espero que tenha abençoado, aberto a sua mente, passa para frente, se inscreve nesse canal, porque todo dia, você sabe que todo dia eu coloco vídeos aqui para você. E aqui eu falo de tudo, gente, eu falo de tudo, eu coloco de tudo para você. É claro que a minha mentoria é mais puxada para o lado espiritual, né, motivacional, mas às vezes eu coloco alguns vídeos interessantes aqui também, tá certo? Então eu vou ficando por aqui, eu sou o amigo André Campos, de bonezinho, né? O pessoal fala, mas André, você sempre de bonezinho, de chapeuzinho. Ah, é que o cabelinho tá caindo, né? Então a gente gosta de usar um bonezinho assim, tá certo? Até o próximo vídeo, um beijo forte no seu coração. Tchau, tchau.